Amados, abra comigo o texto de Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu quero ler alguns versículos, não quero cansar os irmãos até naquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas nós precisamos ler uma boa parte desse texto. É um texto muito rico, porém extenso. E nós temos aí alguns versículos, são 46 versículos só dentro dessa abordagem que nós queremos apresentar aos irmãos. Então nós vamos ler alguns desses versículos, que nós separamos aqui para poder ganhar assim tempo, na nossa leitura. E depois você pode ler na sua casa. Então nós temos aqui alguns versículos desse capítulo 11. Farei na leitura anotada, revista e anotada. Os irmãos podem assim acompanhar. Vai falar sobre a morte do amigo Lázaro. Não sei quantos já conhecem esse texto, já leram, já li várias vezes, e sempre que leio, a palavra ela é maravilhosa, ela nos traz grandes ensinamentos. Diz assim: ora, estava enfermo, versículo 1 até o verso 7 primeiro. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde se achava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Agora, verso 11 até o verso 15. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bem, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não tivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Verso 17, chegou, pois, Jesus e encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Verso 20, em diante, até o verso 27. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Versículo 28 a 30. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: onde puseste? Respondeu-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vê como o amava. Verso 39 até o verso 45. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus:
Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Amém? Vamos mais uma vez pedir ao Senhor que Ele traga entendimento ao nosso coração. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui, reunido em Teu nome, celebrando, ó Deus, a Tua majestade, reconhecendo o Teu governo sobre nós. E agora, diante da Tua palavra que foi lida, Senhor, pedimos que o Senhor traga revelação e entendimento ao nosso coração. Não queremos ficar apenas, ó Deus, no campo intelectual. Sabemos que isso é importante, há fatores, ó Deus, ó Pai, há entendimento que é enriquecedor, mas nós entendemos, ó Deus, que além disso, ó Pai, tem os mistérios e tem a Tua revelação. E é diante disso que nós nos prostramos. Pedimos que o Senhor traga ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem reservado a nos ensinar. Fale conosco, Senhor, seja repreendido toda resistência e assim o Teu nome seja glorificado. Oramos, ó Deus, agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece Jesus? Esse é o tema que o Senhor falou ao meu coração essa semana, algo muito, muito precioso. Estava meditando numa das manhãs, quando o Senhor me levou a esse texto e me deparando novamente com esse texto, que já tinha lido várias vezes, e o Senhor me levou ali, e foi de uma forma muito enriquecedora, quando Ele começou a compartilhar. Eu sei que não vou conseguir falar tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas eu quero compartilhar um pouco aquilo que Ele veio também falando ao longo dessa semana, para que também nós venhamos compreender, né, conforme Paulo nos ensina, dizendo, compreender qual é a largura, a profundidade, a altura, né, desse amor do Senhor, que excede todo entendimento. Você conhece realmente Jesus? Esse é o tema. Se realmente você conhece, você pode dizer que você é um grande conhecedor de Jesus. Eu quero, querido, começar aqui na nossa meditação, dizer que há uma grande diferença entre ouvir falar de uma pessoa e conhecê-la. É ou não é verdade? Há uma diferença muito grande em ouvir falar de alguém, de uma pessoa, e realmente conhecê-la. Hoje nós temos milhares de pessoas que afirmam que conhecem Jesus. Há uma afirmação muito gigantesca acerca disso, ainda mais no nosso país, né? Nós vivemos num tempo onde a comunicação ela é aberta, e no nosso país muito se fala. Nós temos países no mundo em que não se pode falar de Jesus. Tem países no mundo em que, se você perguntar, você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? A pessoa vai dizer, é um morador novo? Nós já ouvimos relatos assim de missionários que estão em alguns lugares, já estiveram em alguns lugares da África. Um dos missionários foi o pastor Rodrigo Petrelli, que esteve aqui e compartilhou essa experiência em pleno século 21. No tempo das comunicações, né? Não há ninguém isolado no mundo, segundo a tecnologia que nos é permitida através aí de satélites, mas ainda tem lugares em que as pessoas não ouviram falar de Jesus. E ele ficou surpreso quando ele também fez essa pergunta, e aí as pessoas perguntaram se era algum morador, alguma pessoa nova daquela região. Então há lugares que ainda não se conhecem, não sabem realmente quem é Jesus. Mas quando se trata de Brasil, pela liberdade que temos de comunicação, de se falar, da imprensa, dos meios de comunicação em geral, né, muitos afirmam que conhecem Jesus. Isso é, conhecem alguns fatos sobre Ele, até mesmo memorizaram alguns versículos da Bíblia, mas talvez até frequentaram ou talvez fizeram parte de alguma igreja, né? No entanto, muitas dessas pessoas, eu posso até afirmar, que talvez estejam dentro das igrejas, frequentando cultos, participando talvez de alguns movimentos. Algumas dessas pessoas nunca permitiram
que esse conhecimento tornasse uma realidade pessoal da sua vida. Talvez conhece o Jesus que alguém compartilhou com uma experiência, algum testemunho que ele viu, mas quando eu falo em conhecer Jesus, eu não falo se você já ouviu falar de uma pessoa, mas eu quero dizer, se você conhece, se ele realmente conhece você. O conhecimento de duas vias, quando eu conheço alguém e eu também sou conhecido por essa pessoa, quando eu conheço e quando eu sei que aquela pessoa também me conhece. Então há muitos que dizem que conhecem ao Senhor, mas na verdade eles conhecem porque já ouviu algum texto, porque já leu algum texto, mas Jesus, as suas experiências, o conhecimento não é nada real, ou talvez uma realidade pessoal na sua vida. E essas pessoas, elas mantêm o conhecimento apenas nas suas mentes, não permitem que as verdades do Senhor penetrem nos seus corações. E aí, quando tratamos desse tipo, desse perfil de pessoas, nós temos uma expressão, uma declaração de Jesus. Jesus expõe esse tipo de problema, Mateus capítulo 15, quando andando naquela comunidade judaica, diante daqueles que já conheciam acerca da profecia, já conheciam acerca daquilo que já tinha acontecido, daquilo que ele já estava operando no meio deles, Jesus fala o seguinte, Mateus capítulo 15, nós temos também esse mesmo relato em Marcos, mas Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus assim, ó, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha a denúncia que Jesus faz. Quer dizer, esse povo diz que me conhece de lábios, mas não me conhece de coração. Jesus fala de uma experiência que vai além do declarar. Você sabe quem é o fulano? Ah, eu sei. Ah, é o filho da Beltrana que mora na rua tal, ali na esquina, irmão do fulano. Ah, eu estudei com o irmão dele. Sabe esse tipo de informação? As pessoas têm esse tipo de informação e elas afirmam e reafirmam dizendo que conhecem Jesus. Jesus está dizendo assim, que o povo o honrava apenas de lábio, mas o coração estava longe. E ele continua dizendo no verso seguinte, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Irmãos, é muito forte isso. Jesus não está falando somente acerca daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, mas ele está falando também no geral. Nós encontramos muitos, ainda um volume muito maior de pessoas que estão vivendo esta triste realidade. E é fácil substituir um relacionamento real com Jesus por uma religião. Por quê, queridos? O relacionamento pessoal com Jesus depende da recíproca que vem também dele, da aprovação e da desaprovação. Mas quando se trata da religião, é eu que estabeleço, porque a religião nada mais é de que uma forma que o homem usou para tentar se religar do seu modo a Deus. Então é muito diferente, na verdade é fácil, e as pessoas têm aderido por esse caminho, o caminho dos atalhos que hoje é conhecido como o caminho da religião, e acabamos muitas vezes pensando erroneamente, que se ocuparmos o nosso tempo com coisas cristãs, isso é o que vai importar. E aí coisas cristãs talvez é tirar um tempo como esse para coisas cristãs. Eu estou num culto, eu vou lá, eu sentei, o pastor me viu, eu dei um alô no final do abraço, mas não passam de coisas cristãs, aonde tornou-se um modismo. E na verdade, irmãos, quando nós firmamos e andamos por esse caminho, será que enganamos alguém? Não, enganamos a nós mesmos. Mentimos para nós mesmos. Podemos até mesmo apreciar o fato da morte e da ressurreição de Jesus, mas se nós não recebermos como nosso Senhor, esse fato não fará diferença nenhuma no dia a dia e quando nós mais precisarmos de ter uma base na nossa vida. É um exemplo que eu trago para os irmãos. Não apenas dizer que eu me envolvo em alguma tarefa. Eu não sei se você está aqui porque você está envolvido em alguma tarefa. É muito comum também nós encontrarmos hoje o conhecido de mega ministérios, que temos muitas pessoas envolvidas. Isso é bom. Mas é bom se todas elas estivessem realmente envolvidas com as orações, com a evangelização, com ganhar vida, com renunciar, com confessar pecado.
não apenas fazer tarefas por fazer tarefas. Isso não passa nada mais do que preceitos ou atividades religiosas. Querido, eu quero te convidar a nós observarmos a história dessas duas irmãs, a qual nós lemos aqui. As duas irmãs, Marta e Maria. Olhando para esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que me chamou muita atenção e até mesmo me levou a um tempo de observação muito profunda da minha vida, nessa semana, olhando também por esse texto, é que o texto talvez ele nos permita também enxergar por uma lente, como também eu procurei enxergar por essa lente, achava também, imaginava que elas tivessem um estreito relacionamento com Jesus. Alguém que estava em casa, alguém que recebeu alguém em casa, geralmente você desenvolve um relacionamento estreito. Nós temos uma narrativa de um encontro, de uma escolha de Jesus de hospedar na casa dela, de estar na casa de Marta e Maria, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando fala de um tempo em que Jesus esteve lá e Maria estava atarefada, e nós sabemos que, segundo esse relato agora de João, Jesus não trata apenas aquelas mulheres, aquela família, como alguém que tinha a alegria em hospedá-los, Jesus e os seus discípulos na sua casa, mas Jesus os trata de amigo. Então, já tinha caminhado um bom tempo, já tinha tido algumas outras experiências, ou talvez outro tempo. É um local onde, quando Jesus estava vindo em direção a Jerusalém, e aquele era o percurso, talvez fosse o lugar onde Jesus escolhia passar, parar, estar ali. Eu imaginava assim. E quando nós imaginamos que alguém assim conheça profundamente, como talvez eu imaginava que Marta e Maria conhecessem Jesus profundamente, a atitude delas seria diferente. O Senhor nos traz aqui e vai nos trazer algumas situações que serão abordadas pelo texto, que vão mostrar a triste realidade dessa vida, dessas vidas, desses corações, em relação ao conhecer a Jesus. Elas não conheciam profundamente da forma que deveriam, e esse tem sido às vezes o nosso grande erro, em não ter tempo para nos aprofundar em conhecer a Jesus. É muito maravilhoso quando nós olhamos na Bíblia e no Velho Testamento, nós somos instruídos a conhecer e a prosseguir em conhecer. Não basta você cumprimentar alguém aqui nessa noite, perguntar o nome, conforme uma das nossas convidadas, e depois sair dizendo, não, eu conheço elas. Mas por quê? Eu perguntei o nome, eu peguei na mão e pronto. Não, isso não é conhecer. Talvez eu tive um encontro, mas quando se trata de pessoas, eu posso até ser sincero, mas quando tratamos de Jesus, que nós deveríamos ser muito mais sinceros, nós acabamos ser mentirosos, porque nós não aprofundamos, nós não queremos tirar tempo, seja do trabalho, seja do descanso, seja do lazer. Não, eu não posso, eu conheço Jesus. Será que era esse o problema dessas mulheres? Talvez você conheça Jesus da mesma maneira, há muito tempo, mas de forma ainda muito superficial. Aquelas mulheres, eu acredito que conheciam Jesus há muito tempo. O texto não vai falar, não vai apresentar quanto tempo. O texto de Lucas, eu não entrei por esse detalhe para buscar, para aprofundar quando que aconteceu e depois quando acontece. Nós sabemos que foi muito antes de Jesus já estar próximo da sua morte, não sei quantos anos antes Jesus os conheceu. Esse texto vai falar que uma terceira visita de Jesus já era bem próximo da sua morte, depois da morte, depois da ressurreição, quando Jesus volta novamente em Betânia para um jantar. Então era como que o hábito, era comum Jesus estar sempre naquele lugar, naquela casa. Então talvez a definição de conhecimento fosse, elas conhecem a Jesus, elas conheciam Jesus há muito tempo, mas de forma ainda muito superficial. Eu não sei se é essa a sua realidade. Eu não quero em nenhum momento te atacar, mas eu quero apenas te incentivar a meditar e a permitir que você seja incluído nesse texto como propósito de tratamento e de ensino do Senhor. Eu quero observar com você o que o texto nos apresenta de verdades que nos farão conhecer realmente quem é Jesus. Esse texto vai nos apresentar algumas verdades, e quando nós não conhecemos a Jesus, nós agimos, queridos, e ficamos assim à deriva, como
foi o caso dessas mulheres. Eu não quero aqui acusá-las, em nenhum momento apontar o dedo, mas eu quero observar com essas mulheres e eu descobrir algumas verdades. Quem realmente é Jesus? Se eu realmente conheço, talvez seja como um teste. Se fosse com você, qual seria a sua reação? Queridos, a primeira verdade que nós entendemos e que nós vemos que essas mulheres ficaram surpresas dentro daquele, talvez, teste de conhecimento, que eu posso assim abordar e usar, um teste de conhecimento, se elas realmente sabiam quem era Jesus. A primeira verdade está no versículo 3 a 6, e eu quero destacar com você, mais uma vez, lendo esse texto do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. E recebendo a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Qual a primeira verdade que nós vemos? E isso depois nós vamos observar na atitude das próprias mulheres, na declaração delas, que se repetiram e se assemelham nas suas repetições, porque foi algo comum. Quando você se repete muitas coisas, às vezes sem perceber na sua casa, automaticamente todos aqueles que estão vivendo naquele ambiente vão repetir as mesmas coisas. Então é importante nós observarmos qual tem sido a repetição e qual tem sido o tipo de ensinamento que tem sido anunciado na nossa casa, na nossa família. Mas olha só, a primeira verdade que o texto vai nos mostrar sobre conhecer Jesus, é que quando se conhece Jesus, nós vamos entender aquilo que elas não entendiam e muitas vezes nós não entendemos, que o tempo de Jesus não termina. Queridos, será que eu conheço Jesus a ponto de eu saber que o tempo dele não termina? O termo tempo compreendido pelo homem é conhecido como cronos, ou é o cronos, fala da cronologia, cronológico, relógio de tempo, daquilo que é medido através de milésimos, de minutos, de segundos. É o tempo que ele começa e ele tem o final. O homem entende isso, que ele tem um início e tem um final. Então, aquilo que é compreendido pelo homem está debaixo daquilo que o encobre, que é o cronos. Mas o tempo de Deus é o kairos. Não está, querido, ligado ou limitado à ação e à vontade e à condição humana. Ele está livre na eternidade. Ele vive, ele é o que sempre existiu. É algo maravilhoso nós entendemos isso, e o texto narra que a situação tornou grave, e Maria e Marta, elas sabiam que somente Jesus poderia fazer algo por Lázaro, que era o que elas mais queriam, curá-lo daquela doença. Não sabemos que tipo de doença, a ponto que o texto vai falar que elas mandaram notícia, elas ficaram sabendo, talvez Jesus tinha passado por ali, nós entendemos que era um lugar que Jesus sempre frequentava, elas tinham contato, e o texto fala que elas mandaram dizer a Jesus: está enfermo aquele que o Senhor ama. Jesus ainda ficou inerte, não demonstrou nenhuma reação urgente, pelo contrário, o texto vai dizer que ele ainda continuou aonde ele estava, ainda 2 dias. Nós entendemos, segundo o texto, que se ele ficou 2 dias, ele estava a 2 dias de distância, porque quando ele chega e se apresenta a elas, o texto vai falar que a própria Marta diz que já fazem quase 4 dias. Então ele fica 2, tem mais 2 de caminhada do percurso, e ele chega já a 4 dias, porque logo em seguida o texto vai nos fazer entender que ele faleceu. Às vezes nós achamos que Deus está demorando em resolver situações. Às vezes falamos que nós conhecemos Jesus e nós achamos que ele demora demais. Eu não sei quantas vezes já passou isso pelo seu coração. Achamos que Deus está cego, Deus está surdo e que ele perdeu o controle da situação.
Coisas tristes que acontecem no nosso coração, triste porque nós acabamos ferindo o coração de Jesus, como se ele tivesse limitado na mesma condição limitada que nós somos gerados. Não muitas vezes saímos, temos dificuldade de sair daquilo que nos limita, que é a nossa condição de viver o sobrenatural, ou esperar daquilo que Deus realmente pode fazer, aquilo que Jesus pode fazer. Achamos que ele perde o controle, duvidamos do seu poder. Ah, queridos, aquelas mulheres, para elas tudo tinha acabado, acabou-se tudo. Quem aprende a andar e viver no tempo de Deus, não anda angustiado, não perde a sua paz, porque confia e sabe do resultado. O grande problema daquelas mulheres que receberam Jesus apenas como hóspede, é lindo de ver a atitude de Maria, principalmente em relação à sua irmã Marta. Marta, ela é uma pessoa atarefada, uma mulher que não tinha tempo, que não tirava tempo. Nós talvez pudéssemos fazer a leitura do seu comportamento, vincular a sua vida. Seria mesmo difícil ela entender alguns princípios, coisas espirituais. Mas o que dirá de Maria? Mas Maria também estava aquém daquilo que deveria. Ela não conseguia entender que para ela, para o homem, a coisa pode acabar, pode chegar no fim, mas para Deus, não. Deus sabe todas as coisas, Jesus sabe todas as coisas. Por isso, aqueles que aprendem a viver, conhecem a Jesus e vivem no tempo de Deus, sabe que o Senhor, Ele, no seu tempo, Ele não termina, Ele não perde, a pessoa não perde a paz, ela confia. Ah, queridos, viver no Cronos é agir na emoção, é agir e entender, achar que Deus perde e esquece dos seus propósitos. Uma das primeiras coisas que Deus falou no meu coração muito forte essa semana foi isso. Será que esse povo, essa igreja, essa que diz minha igreja, me conhece? E às vezes nós esperamos, vivemos muito isso no tempo que passou, esse tempo de pandemia, onde algumas pessoas ficavam esperando, e eu vi muitas famílias dizendo que ficaram decepcionadas, porque Deus recolheu, não souberam esperar e entender a vontade do Senhor, não souberam entender muitas vezes a perda talvez de um emprego, ou coisas do tipo que acha que Deus falhou, e aí tira os olhos do Senhor, porque a medicina disse que não. Eu me lembro que, e algo do Senhor, Deus confirma, eu me lembro da primeira vez em que Mari me ligou dizendo que o Júnior seria entubado. Eu me lembro como se fosse hoje. E conversando, ela falou: pastor, eu tenho uma proposta de um médico, de um tratamento, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro. Eu me lembro que na nossa conversa, ela falou: eu creio que Deus pode mudar, e Deus vai usar. Eu falei: então vai. E Deus honrou, moveu o coração, moveu a família, moveram-se os recursos, e hoje nós estamos aqui. O Senhor não permitiu, mas foram difíceis, foram tempos difíceis. Nós temos que crer que para o homem, o médico chega para ela e fala: olha, traga amanhã ele aqui, que nós vamos encaminhar para que ele seja entubado. Não é isso, Mari? E ela falou: não, eu não posso, eu não quero, eu não aceito. Deus tem outra direção. Nós temos que esperar a direção do Senhor. O tempo de Jesus não termina. Conhecer a Jesus é saber que o nosso tempo, o tempo da medicina, o tempo do homem, o tempo da carne, mas o de Jesus não termina. E é isso que nós vamos agora conhecer na segunda verdade, agora do versículo 17 até o verso de número 28, que diz assim: de novo, perguntaram, mudou aqui a minha folha, o vento do ar. Versículo 17. Chegando Jesus ao encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém,
Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Ela traz uma palavra como que dizendo: por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não chegou? Ele não teria morrido. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Incomodou o coração daquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Nós vemos uma verdade nesse texto, quando nós falamos que nós conhecemos a Jesus, e na verdade, a nossa experiência nos denuncia. O momento de dificuldade, aquilo que sai do nosso controle, vai denunciar se realmente nós conhecemos ao Senhor ou não. E a segunda verdade é: Jesus é aquele que realiza o impossível. Você pode observar nesse texto que aquela mulher, ela chega até perto disso. Parecia que ela estava a caminho, parecia que ela ia dizer aquilo que realmente ia confirmar o que ela cria no coração, mas ela não conseguiu, porque na verdade ela não conseguia crer. Quando ela questiona por que Jesus não tinha vindo antes, ela fala: mas eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus o concederá. Mas ela não consegue continuar. Ela não consegue acreditar que Jesus era o Deus do impossível. Na verdade, ela faz uma declaração de lábios. Ela conseguia acreditar na sua mente, mas aquilo que ela declarava estava na sua mente, a sua boca declarava, não saía do seu coração. Eram palavras repetitivas. Por isso ela fala: eu sei que tu és o Cristo, aquele que ia de vir ao mundo. Mas Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar, vai ressurgir. Jesus está falando daquele momento. E aí expõe o que realmente ela dizia: eu não te conheço, Jesus. Eu conheço o Jesus amigo, bom de papo, uma pessoa amável, gostosa, boa de estar perto, mas eu não acredito que o Senhor realiza o impossível. A primeira reação de Marta ao encontrar Jesus foi dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou: o Senhor chegou tarde demais, agora não tem jeito. Para Marta, Jesus ele só teria poder para repreender a enfermidade. Muitas vezes nós conhecemos Jesus assim, de forma fragmentada. Conhecemos Jesus que faz isso, Jesus que pode curar uma unha encravada, mas ele não cura um câncer. E se ele cura um câncer, ele cura só esse câncer e não cura outro. Se Jesus liberta da ação do inimigo, ele não vai libertar de novo. Não, ele não é um Deus, não, ele não é o Deus do impossível. Ele não faz, então é coincidência. É um Jesus que age nas coincidências. E nós temos que entender, querido, que Deus nunca demora, Deus nunca está atrasado, Ele nunca chega tarde. O tempo de Deus agir nem sempre é o tempo que nós avaliamos ser o correto. O tempo de Deus agir não é o tempo que nós declaramos ser o correto, porque Ele é o Deus das impossibilidades. É o Deus que realiza o impossível, e que nós podemos entender, querido, e ter a certeza que Ele age no melhor momento, e o melhor momento é o tempo que Ele age para nos abençoar, para mudar a história. É maravilhoso ver que Jesus, depois de saber que Lázaro tinha morrido, Jesus fala
é bom que eu não estivesse lá, porque agora eu vou, para que eles venham crer realmente em mim. É isso que Jesus está dizendo aqui nos versículos. Jesus faz sim de forma proposital, Ele não está brincando, Jesus não está brincando com a minha e nem com a sua fé, mas Ele quer que eu e você, nós, estamos dizendo que somos povo dEle, possamos acreditar que Ele é o Jesus que realiza o impossível. Jesus não chegou em Betânia para uma visita de consolo àquelas irmãs. Jesus não foi lá porque Ele tinha um compromisso inadiável onde Ele estava já há 4 dias, e por conta disso Ele só foi liberado depois daquele tempo, e agora Ele está indo lá fazer uma visita de consolo para as suas amigas, como era de costume, ou talvez como aqueles homens, do versículo 19 fala, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Era perto, eram alguns quilômetros de Jerusalém, então elas eram conhecidas, era uma aldeia que fazia o percurso, o caminho, e as pessoas conheciam ali, muitos que trabalhavam e tinham comércio em Jerusalém, moravam em Betânia. Jesus não foi fazer uma visita de consolo, bater nas costas, chorar, e às vezes nós achamos e conhecemos Jesus somente como aquele que consola os corações. Não, o próprio Jesus, Ele foi para ressuscitar Lázaro, e aí querido, o verso de número 11 mostra isso. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, quando Ele vem ao encontro da minha e da sua vida, Ele não vem para fazer uma visitinha e dizer, puxa, que triste, que pena que Ele não resistiu, que pena que o seu casamento acabou. Se você o convidou, querido, Ele vem para resolver. Ele tem poder de resolver. O que aquela mulher, as irmãs não conheciam, e muitas vezes nós não conhecemos, é isso. É que Jesus não vem para fazer uma visita, um diagnóstico, apresentar algumas coisas e pronto. Não, Ele vem para resolver. E Ele resolve aquilo que ninguém pode fazer. Porque é aquele que opera no impossível. A dor de Marta a impedia de assimilar a afirmação de Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Ela não conseguia, muitas vezes nós estamos presos na nossa dor, em nós mesmos, na nossa autocomiseração, como se fôssemos coitados, rejeitados, abandonados. O Senhor poderia me livrar desse problema, o Senhor poderia me livrar dessa dor. Imagina, querido, o próprio Jesus, o próprio Deus, a própria vida na casa de Marta, e ela fala, se o Senhor tivesse vindo, eu estava vivendo uma outra situação, e a vida estava ali, para trazer de volta a alegria, mas ela não conseguia enxergar. Muitas vezes vivemos assim, queridos, tem famílias assim, que têm em suas casas a vida, mas vive com uma realidade de morte, porque não consegue permitir enxergar na Bíblia a vida, o próprio Jesus, que pode mudar a história e fazer algo novo. Se essa experiência, se essa oportunidade eu também tivesse na minha casa, você tem. Hoje nós temos. Ela só enxergava impossibilidades. Eu sei, Senhor, versículo 24, que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Às vezes nós encontramos algumas pessoas ministrando sobre a vida delas, alguns momentos de dificuldade, seja no casamento, na saúde, seja também na vida financeira. Nós falamos, Jesus pode mudar essa história. E aí o que nós mais encontramos é isso. Jogando para outro, jogando para longe, jogando para alguém, mas menos assumindo que Jesus pode mudar a história. Com muita dificuldade entendemos, mas as circunstâncias da vida, elas, muitas vezes nós temos que entender que elas são matéria-prima para que o Senhor opere o milagre que Ele tem poder de operar na nossa vida. As situações difíceis, os momentos difíceis, são para Jesus matérias-primas, e o Senhor vai pegar
aquilo vai transformar em algo novo. Nós temos que colocar e entregar nas mãos dele para que o milagre da parte de Jesus aconteça. É algo maravilhoso de ver, querido. Jesus estava chamando a atenção daquelas mulheres para que elas entregassem aquela situação nas mãos dele, mas elas não conseguiam se desprender ainda daquilo que era gostoso para elas. Elas estavam sendo, de uma certa forma, até bajuladas por aqueles que estavam com expressão de dó. Mas nós temos que entender, amados, que todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, a fé que nós temos nele vai trazer à tona e vai gerar um milagre. Mas nós temos que acreditar que ele é o Deus que age no impossível. Aquelas mulheres diziam que conheciam, que eram amigas de Jesus, mas elas tinham Jesus como um dos homens amigos daquele tempo, mas não tinham Jesus como o Senhor do seu coração. Jesus não era o Senhor de seus corações. Essa segunda verdade nos ensina acerca disso. De que maneira você tem o conhecimento acerca de Jesus na sua vida. Jesus é aquele que, enquanto tudo está bem, ele é o seu Senhor, ou ele é o Deus de todos os momentos, de todas as horas, seja das possibilidades, o Deus daquilo que é possível e daquilo que é impossível. E eu quero caminhar com você para não cansar e partir logo para a terceira verdade. Versículo 38, versículo 43, 44. De 38 a 44, vai nos apresentar a terceira e última verdade. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto com o lençol. Então lhes ordenou, dizendo: desatai-o e deixai-o ir. A terceira verdade vai nos ensinar, querido, que é preciso crer em Jesus. E crer em Jesus vai além de palavras. Às vezes falamos que nós cremos, mas apenas palavras lançadas ao vento. Será que a pedra precisava ser removida para que Jesus ressuscitasse Lázaro? Será que Jesus realmente precisaria que a pedra fosse removida? Você acredita que aquela pedra era um grande ou o empecilho maior para que Lázaro fosse ressuscitado? É lógico que não. A pedra não era o empecilho, mas para Jesus, que é a nossa rocha, Ele quer ver o exercício da nossa fé. Se realmente nós cremos. Quando Jesus, Ele chega para aquelas mulheres, primeiro Ele começa agora a trabalhar novamente naquele lugar de dor, o que Ele já vinha desde a sua chegada, a fé, ou desde a sua ausência, antes da sua chegada. Elas precisavam crer que Jesus as amava, queria o melhor e poderia mudar aquela situação. Será que nós realmente conhecemos Jesus e cremos que é esse o projeto, o propósito dele para a nossa vida? Entender que Ele nos ama e Ele quer o melhor para a nossa vida. Ele chega e exige uma atitude daquelas mulheres, o agir do homem: tirai a pedra. Nós vemos que Marta resiste, ela resiste, que era preciso tirar a pedra. Ela resiste
que não queria que fosse tirada, ela não queria que fosse exposto o seu irmão, porque ele já estava em decomposição. O versículo 39, a parte B, fala: Senhor, já cheira mal, já são 4 dias. E esse texto vai nos ensinar, queridos, que nós agimos assim em relação às nossas coisas. Nós chamamos Jesus, nós nos prostramos diante de Jesus, mas nós limitamos Jesus, porque nós colocamos uma pedra em cima daquilo que nos causa dor, levantamos muitas vezes um memorial da nossa dor, e não queremos que Jesus remova. E Ele está dizendo: vocês precisam tirar isso do coração de vocês. E algo interessante que ela fala: Senhor, já cheira mal. E nós somos especialistas em buscar, geralmente, quando todos os recursos, ou tudo falhou. E aí, já que tudo falhou, então vamos viver agora como sendo o nosso Deus. E ela queria fazer daquele memorial, daquele túmulo, o seu Deus, o Deus da dor, o Deus talvez que fosse ao longo do tempo sendo colocado nomes, dado por Satanás. O momento em que Deus esqueceu de você, o momento que Jesus abandonou, o momento em que você foi esquecido, que Ele não veio te acudir, enfim, o diabo faz isso no nosso coração. E Jesus chega e fala: eu quero mudar a sua história, mas para isso é preciso expor aquilo que já cheira mal. Irmãos, quando nós permitimos que a morte reine no nosso coração, não precisa passar um mês, um ano, com menos de 4 dias, ninguém suporta mais o mau cheiro. E nós sabemos muito disso. E muitas vezes não queremos que seja exposto, mas é preciso que seja exposto à vida. O único que pode mudar a história da morte é a vida. O único que pode mudar a história das trevas é a luz. E aonde chega a luz, as trevas vão embora. E aonde chega a vida, a morte vai embora. Nós precisamos permitir que a vida tome o controle. Como está a sua vida? Eu falo a história do seu coração, o seu casamento. Como está o seu relacionamento familiar, com os seus filhos, com a sua esposa, na sua casa? Jesus chega num momento já de 4 dias de dor, que cheirava mal, e Marta sabia que se fosse aberto, todos iriam guardar na sua memória o mau cheiro, era exposto o mau cheiro, o cheiro de morte da sua casa, e ela não queria isso. E aí eu quero que você entenda, querido, como Jesus também fez com que aquela mulher também entendesse, que ninguém é obrigado ou forçado a crer. Você está aqui, mas você não é obrigado a crer. Você não é forçado a crer, porque o ato de crer precisa ser uma resposta espontânea e livre de cada um. Por isso que Jesus, ele não tira a pedra. Jesus tinha poder de arrancar a gruta. Jesus tem poder, Ele é o Criador e o sustentador do universo. E aí depois que Ele pede para que ela tirasse, para que ela removesse, para que ela tivesse coragem de expor, ela questiona e Jesus fala: mas eu não te disse que se você crer, você precisa escolher crer. Ninguém é forçado ou obrigado a crer, mas o ato de crer precisa ser uma resposta livre. E aí nós vemos no versículo de número 41, que diz assim: tiraram então a pedra. Marta
entendeu que era preciso tirar a pedra. Marta concordou, aceitou. Ela entendeu que ela só conhecia Jesus somente com palavras. E Jesus estava desafiando aquela mulher a dar um passo acima, a subir um degrau acima e começar a conhecer, além de palavras. Ah, queridos, esse texto nos ensina como nós estamos vivendo a nossa fé, como nós estamos enxergando Jesus. Eu não sei se são 4 dias, não sei se são 6 dias, eu não sei se são 10 dias, eu não sei se é 1 ano, eu não sei se são 2, se são 10, se são 20. Qual o tempo da sua dor? Mas quando nos apresentamos a Jesus, ou quando Ele se apresenta a nós, Ele vai fazer a mesma exigência. Você precisa tirar a pedra. Sabe o que é isso? Você precisa abrir caminho. É interessante que Jesus, Ele fala da pedra que servia de porta para a gruta. E ali dentro estava um cadáver. Havia morte. Jesus faz a mesma coisa à igreja quando Ele diz que Ele está à porta. A igreja que o colocou para fora. Ele fala também de uma porta que precisa ser aberta. Jesus poderia, com todo o poder, abrir aquela porta, mas Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Considere então, querido, que tipo de pedra você está relutando em remover da sua vida. Que tipo de pedra você precisa remover? Sair do campo das palavras e ir para a ação. São pedras que talvez foram colocadas e quando você passa por elas, você fala, olha, eu até tenho coragem, tenho vontade. O texto não fala quantas que removeram, mas era uma pedra muito grande, que estava tampando aquele lugar. Tudo que for da capacidade do homem de realizar, ele vai ter que realizar. Jesus não irá no nosso lugar. Talvez você fale, mas Jesus sabe que eu estou assim há quanto tempo? Ele sabe. Por isso Ele está dizendo a você hoje, mais uma vez, tire a pedra e deixe comigo o restante. O nosso possível, Jesus vai deixar pela nossa conta. Aquilo que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, fica pela nossa conta. Mas o milagre é por conta dele. Eu acredito que houve um momento em que eles começaram a remover a pedra e, de forma inevitável, o mau cheiro começou a tomar conta daquele lugar. Porque é assim, irmãos. Ainda mais quando se trata da morte. E a morte representa o inimigo que ele mais quer nos expor. E a morte, ela não ama, ela machuca, ela judia, ela destrói. E com certeza, todos começaram a sentir o que a morte causa. Mas o texto fala no versículo 43, que o milagre veio por conta dele. E aí nós temos a palavra de Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora. E eu acredito que naquele momento, todo o mau cheiro de morte acabou. Porque a vida chega. Nessa noite o Senhor quer trazer essa vitória para você, querido. Mas é preciso não crer apenas com palavras. É preciso agir. Jesus vai operar o milagre através da sua participação. Eu quero concluir com você e finalizar esse momento. Nós vamos orar para não cansar mais. Eu quero dizer, querido, que para o homem o tempo passa. Para o homem vai passar o tempo. Mas em Jesus o tempo não termina. Talvez você esteja pensando,
que não tem mais chance, que não tem mais jeito. Para o homem o tempo passa. Para Marta, para Maria e para aqueles que estavam com ela, o tempo passou. Mas Jesus deixou bem claro que para ele não. Outra parte importante para a sua memorização: o homem só alcança o que é possível. Nós somos limitados de força, de tempo, de existência aqui na terra. Sim, o homem só alcança aquilo que é possível. Mas Jesus, Ele pode realizar o impossível. Talvez você esteja há muito tempo clamando, pedindo. Continue. Continue. Porque Jesus é o que realiza o impossível. O diabo, ele vem dizendo, está vendo? Então vem pessoas, como tiveram pessoas aqui, quando viram Jesus chorar, e dizendo, por que ele não veio? Se ele amava tanto ele, por que ele não veio e impediu que ele morresse? Ele não abriu os olhos dos cegos, curou os enfermos, poderia ter curado Lázaro. E tem pessoas que vêm como que para te consolar, mas na verdade são instrumento do inimigo, para dizer, tem valido a pena? E se você não estiver firme no Deus que opera o impossível, você vai cair, sua fé será roubada. O homem só alcança o que é possível, mas Jesus realiza o impossível. E por último, irmãos, para o homem, tirar a pedra é expor a sua dor e a sua vergonha, mas em Jesus é restaurar a vida e se expor ao amor. Tirar a pedra para Jesus, sabe o que é? Restaurar a vida. Você precisa conhecer a Jesus. Não sei se você conhece ou conhecia Jesus dessa maneira, mas a pergunta que não pode calar o nosso coração para a nossa meditação é: você realmente conhece Jesus? Ele está aqui e quer ser conhecido por você. Eu te convido a baixar a sua cabeça. Aleluias. O Senhor quer ser conhecido por você. Ele quer que você o conheça, não como aquele que viveu na história, que relatam por aí, não, o Deus presente, aquele que mudou a sua história, aquele que você confia, o Deus que não chega atrasado, aquele que não vive nas impossibilidades do homem, mas é o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, grandioso, que faz maravilhas. Ah, queridos, continue crendo, continue depositando a sua confiança no Senhor, não tire os olhos do Senhor. É preciso confessar a Ele algo, confesse. Se tem situações que precisam ser colocadas, coloque. Aquilo que te impedia, aquilo que você achava que seria vergonhoso, Marta não queria que fosse exposto aquela realidade que já era triste na sua vida, mas o Senhor trouxe vida. Deixe o Senhor mudar a sua história. Mas mudar a sua história, você vai dizer, agora não é aquele que eu ouvia falar, mas é o Deus que eu ando com Ele, o Deus da minha vida. Pai querido, eu te louvo, porque a Tua palavra, ela transforma o nosso coração. E o Senhor tem interesse em continuar essa transformação. Sabemos, ó Deus, que aqui só foi um impulso daquilo que o Senhor quer continuar. E o Senhor continuará, ó Deus, nessas vidas. Senhor, complete em cada coração, em cada pai, mãe, servo e serva do Senhor. Senhor, pedras foram removidas, foram tiradas. Os teus servos entenderam que era preciso tirar. E eu sei que é uma nova história, uma história de vida agora, Senhor.
e uma vida abundante. Senhor, nós pedimos perdão quando achávamos que não tinha mais, Senhor, esperança, ó Deus, e nem saída. Mas nós entendemos que o Senhor é o Deus que, ó Pai, não falha, o Deus que não chega atrasado, o Deus que não demora, o Deus que usa as situações para nos mostrar que o Senhor está no controle. O Senhor usa todos os momentos, ó Pai, para se revelar a nós e para que nós, ó Deus, pudéssemos e viéssemos, ó Deus, andar. E a escolha do nosso coração nessa noite é andar contigo, é não apenas ouvir o Senhor falar do Senhor, mas andar com o Senhor todos os dias. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, abençoo, Deus, a vida das minhas irmãs, e peço ao Senhor, fale, complete e realize aquilo que o Senhor quer, para a glória do teu nome que eu oro, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor Jesus, amém.